Fala aí, rapaziada. O Vasco venceu o Fluminense no Maracanã, né, por 2-0 nesta segunda-feira, e a grande mídia esportiva falou muito a respeito desse jogo, do clássico, que foi vencido pelo Cruz Maltino por 2-0. Vamos ver aqui o que eles falaram, pessoal. Uma segunda-feira à noite, né? 53 mil pessoas para acompanhar o clássico, maioria esmagadora de vascaínos hoje, né? A torcida do Vasco compareceu em grande número, gritou alto e ajudou o time a conseguir essa vitória. Aí começa com o lance, né? Para mim foi falta, né? Grande defesa Ali, aí, viu? O Lúcio Acosta. Do Acosta no Barros, né? O árbitro não marcou no campo e a bola acabou ficando limpa para o Cano. Aí o Cano acabou desperdiçando a oportunidade. Foi uma grande defesa também. Grande defesa do Jardim. Foi um começo promissor do Fluminense, né? Mas parou por aí, né? Depois não conseguiu mais criar oportunidades, assustar muito o Vasco. O Fluminense foi muito pobre hoje na questão ofensiva, né? Além de que a defesa do Vasco se portou muito bem. Então, assim, o jogo para mim teve fases diferentes. Assim, no início, o Fluminense consegue ter algumas oportunidades a partir de pressão na saída de bola do Vasco. O Fluminense conseguia igualar muito essa saída do Vasco, que envolve muitos jogadores. Não é fácil pressionar o Vasco, porque você tem que comprometer um número grande de jogadores para tentar bloquear essa saída, porque o Vasco coloca muitos jogadores para fazer essa jogada. E aí teve a chance do Cano, teve mais um outro lance. Aos poucos o Vasco começa a encontrar um pouco mais de saída, fica um pouco mais de tempo com a bola, mas também com bola não é um time muito criativo. E o jogo entra num momento que ele não é uma grande partida no primeiro tempo. Mas aí... Aí, o que abre de fato o jogo? É uma interceptação do Paulo Henrique numa saída de bola do Fluminense. Que azar a bola do chega Fábio, no hein? Rayan, que vive um momento absolutamente espetacular, porque ele é capaz de fazer quase tudo no setor ofensivo. Não, e esse lance é só de um jogador que está muito confiante, porque o chute, ele não estava super equilibrado para a batida, havia um jogador do Fluminense ali muito próximo dele que poderia bloquear o chute, a distância do gol era grande e ele ainda assim arrisca, confia de que ele pode fazer o gol, o chute nem sai bom, mas a bola acaba desviando no Freitas e enganando o Fábio. E esse, para mim, é o grande lance do jogo. Os trabalhos do Diniz, que tem muito dessa acumulação de jogadores no setor do campo, e muitas vezes ele faz isso pelos lados do campo, nesse lance ele acumula quase todo mundo pelo centro. Surge uma troca de passes muito bonita, a bola chega até o setor ofensivo, o Rayan chuta e aí depois do rebote surge o gol do Nuno. E a arrancada do Rayan também, de novo, de jogador que está jogando muito. Porque ele descola da linha ofensiva para vir um pouquinho atrás e ter campo para correr, para ele acelerar. Não, e ele consegue driblar, ele consegue fugir da falta, chutar de fora. Não cai, porque ele poderia ter se jogado no chão ali, como muitos jogadores fariam, para ganhar uma falta. Ele não cai, permanece de pé, confia. Aí um chute que lembrou Adriano nos bons tempos, né? Solta uma paulada de canhota. Um lance, o Praz pode dizer melhor do que nós aqui, né, Mansur? Porque acho que ele defendeu mais bolas do que a gente. Ô, Praz, eu achei que o Fábio foi infeliz. Né? Não era um lance super fácil, mas acho que ele talvez quisesse espalmar, pudesse espalmar para o lado e tal. Acho que ele tentou agarrar, né? Foi a impressão que eu tive e acabou soltando, né, Praz? Ele foi tentar fazer o encaixe, né? A cama que fala. Só que a bola acabou pegando velocidade no chão e não conseguiu fazer o movimento correto e ela acabou sobrando. Depois ele ainda faz uma grande defesa, né? Isso. O rebote ele pega, faz uma grande defesa. Baita defesa. Aí ela sobra pro Nuno. Mas esse menino tem 19 anos, né, cara? Pois é. Aí, assim, é um talento realmente impressionante. O Vasco tem uma... Pode dizer que tem uma joia na mão. Pelo perfil dele, pelo que está jogando. E o Diniz, assim, o Vasco fez algumas contratações que eu acho que a gente sempre fala que o Diniz, ele precisa de jogadores muito singulares para conseguir implantar o que ele realmente gosta, né? Ele já pegou alguns times em que a gente via, o Diniz tentava, mas a gente via que pelo perfil dos jogadores era difícil fazer aquilo. E eu falo dos dois zagueiros, principalmente, né? Os dois zagueiros, o Cuesta deram e muita qualidade. Renan, Mudaram completamente a defesa do Vasco. São pedidos, são dedo do Diniz, né? E eu acho que isso, claro, na parte defensiva também, mas na parte de construção, do time conseguir jogar mais. E outra coisa é o momento do Coutinho também. O Coutinho chega, tem um momento de oscilação, tem um momento de lesão, tem um momento de readaptação de novo e agora ele engata uma boa sequência, tanto de questão de quantidade de jogos, como de qualidade de jogo também.
E eu acho que cada vez mais ele vai conseguir retomar o bom futebol E dele. assim, acho que tudo isso que o Praz colocou do crescimento recente do Vasco, e os números estão aí para sustentar. Terceiro time do retorno. Assim, agora, no jogo de hoje, especificamente, para mim, a minha leitura do jogo, até o 1-0, que são 38 minutos do primeiro tempo, ou seja, mais perto do intervalo, era um jogo que podia pender para qualquer lado. E não era um jogo de muita criação de lado algum. Sim. Tinha tido um início melhor do Fluminense, o Vasco tinha equilibrado o jogo, mas não era um jogo vistoso que você visse. E até o próprio jeito do Vasco construir não era tão característico assim do que o Diniz pretende que os times façam. Os jogadores estavam um pouco mais distantes, guardando um pouco mais de zonas do campo na hora que o time atacava. Não era um time que gerava tantas aproximações para essa troca. A partir dali tem esse lance, a volta do segundo tempo, aí tem o grande lance do jogo, que é o segundo gol. Aí, após o segundo gol, aí sim, eu acho que tem uma grande superioridade, porque é assustadora a reação do Fluminense ao segundo gol. E tanto Caiu do ponto de vista completamente. coletivo, de criação, depois as trocas fazem o Fluminense não conseguir sequer incomodar a saída do Vasco. O Vasco tem muito conforto para fazer a saída como quer. E teve um momento ali, né, que os jogadores começam a pedir um pouco para o resto do time sair, porque o Vasco tocou bola ali durante uns 3, 4 minutos ali, sem ser incomodado. E os jogadores do Fluminense olhando aquela troca ali passivamente, até que alguém fala, pô, vamos, como é que é? Nós vamos deixar os caras tocar a bola até o fim do jogo? E aí os jogadores começam a tentar sair, mas ainda assim, de maneira desordenada. O Vasco saía tranquilamente, assim, né, com a bola. Me parece, pode ser que eu esteja errado. Houve um momento em que o Diniz toma um cartão amarelo, foi exatamente nessa troca constante. Quando ele vai na área técnica do dia. A leitura que eu fiz do lance, o Diniz estava irritado com a troca de passes do Vasco ali atrás, querendo que o Vasco avançasse com a bola. A imagem para mim mostrou ele irado com alguma coisa, eu não consegui A impressão identificar. que eu tive foi isso, ele estava bravo com a troca de passes ali, que era uma troca infrutífera, né? Fazia o tempo correr, mas não levava a bola ao ataque. A verdade, né? Sorte. Um pouquinho de sorte aí. Mas tem o mérito também bem. de ter puxado. Na verdade, naquele momento, acho que o Fluminense tinha até criado mais. Talvez o momento de maior pressão de um time no jogo tenham sido os 15 minutos iniciais do Fluminense. Onde o Cano perde aquele gol que o Léo Jardim faz uma defesaça. Isso, acho que mais que o Cano perde o gol, o Léo Jardim faz uma defesaça. E aí a gente já tá vendo o gol do Ryan com a bola desviada. Enfim, deu sorte sim, mas também tem o mérito de arriscar, de conseguir puxar a bola, de bater. É uma na característica verdade. dele. E aí, no segundo tempo, quer dizer, o Vasco, que acho que não tinha sido melhor que o Fluminense no primeiro tempo, mata o jogo já no início da segunda etapa e volta, né, para isso, volta pressionando para isso. É um Vasco que, a gente falava do Vitória, né, que tem 3 vitórias em 4 jogos, é um Vasco também que vem numa... Aliás, o Vitória só tem 3 vitórias em 4 jogos porque perdeu pro Vasco. Isso, aquele jogo do Vira-Vira. É isso, o outro jogo, né? Então, assim, é um Vasco que também vem numa sequência muito positiva, é um Vasco que já mudou a sua briga. Se a gente estava falando ali de briga, né, de rebaixamento, que alguns times começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, com o Vitória ganhando 3 jogos em 4 partidas, isso já não se aplica mais ao Vasco, né? Como você disse, está até à frente do São Paulo nesse momento. Então, assim, é um Vasco que vai poder, acho que sim, sonhar, quem sabe, numa vaga, né, até mesmo em Libertadores, porque a gente lembra que por que não? Você pode ser 8º colocado e ficar com vaga na Libertadores, mas é um Vasco que também vai se acertando, pensando já nas semifinais da Copa do Brasil, porque ali O confronto vai ser esse, né? o confronto vai ser justamente esse, e como a gente vê, é um confronto bastante aberto. É bom lembrar o Vasco que eliminou o Botafogo da Copa do Brasil também. Uma dificuldade de muitas equipes brasileiras é entender que o jogo dura 90 minutos, às vezes mais, e você não ganha ele no primeiro, mas você pode perder também ele no último minuto, né? Então, saber jogar os 90 minutos é uma conquista. E o começo não foi fácil para o Vasco, não foi uma moleza. Por exemplo, a primeira finalização do Vasco no alvo, e foi a única, né? Assim, não, fez 2-0, eu estou falando do primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, só um chute certo foi o chute do gol, aos 38 minutos da primeira etapa. O Vasco não fez defesa. Então, não fez. Então, assim, o Vasco teve dificuldade, mas ele conseguiu suportar. Um jogo do Fluminense que tentou ter mais a bola, controlar mais, buscar aquelas entradas, a bola circula e entra e tenta chegar no Herman Cano para finalizar. Foi um jogo difícil de ser jogado. Acho que o Vasco teve essa maturidade para mim, para aguentar, suportar os 90 minutos, o ponto alto, porque, claro, né, o Ryan está numa fase legal, o Vasco tem no Coutinho um cara que é preciso saber usar para não perdê-lo, mas ele realmente faz uma diferença enorme. A lateral direita ela é muito forte, né? Ô Calçade, o goleiro, né? Contra o Fortaleza, o Vasco, o Léo Jardim já é um goleiro assim, o torcedor vascaíno, ele gosta muito do Léo Jardim, mas entende que em alguns lances o Léo Jardim
falha, não sai gol e tal, tem uns momentos de oscilação. Ok, mas se a gente pegar esses 2 últimos jogos contra o Fortaleza, ele foi fundamental na vitória por 2-0, porque o Vasco tomou a pressão, depois teve um jogador a menos. E hoje, ele não apareceu, mas no lance capital, ele fez uma defesa espetacular, que foi no chute. Eu só queria aproveitar a sua fala sobre goleiros e lembrar um negocinho. A gente consegue entender as dimensões de cada posição. Pô, um time tem o Vitor Roque hoje e o Flaco Lopes, estão arrebentando. O Flamengo tem o Pedro. Pô, o Pedro. E tem times que não tem um jogador, um centroavante, ou 2, ou meio, deste tamanho. O Vasco jogou sem centroavante hoje. Então essas equipes entendem que elas estão num nível abaixo por não contar com o centroavante de seleção. Gente, o goleiro é a mesma coisa. Tem goleiros de nível de internacional, pode sair e jogar em qualquer equipe europeia, das melhores. E tem goleiros que têm nota 7. Como o teu atacante tem nota 7, às vezes tem nota 5, às vezes nota 6. Porque a gente trata os goleiros aqui como se todos os goleiros fossem uma mistura de Alisson com Ederson e Tafarel. É porque a falha do goleiro, ela é mais crucial do que a falha do centroavante. Ela é a última falha. É a que marca. É isso. Só que o seu centroavante acabou de chutar a bola na lua. Mas pesa mais que o goleiro, e né? aí Porque o goleiro, a gente fala, o centroavante é nota 5. Não, mas o goleiro, pô, pelo amor de Deus. Tal. Cara, os goleiros também têm tamanhos e níveis. Maravilhosa. Né? E essa foi uma defesaça. Mas não dá para exigir dele o nível de Copa do Mundo todo jogo. Porque, vou te falar, tinha que avançar com a bola e escolher o canto também. Porque ele não tem errado. esse nível. Mas tudo bem. Agora, é o Vasco, cara. Agora, Calçado, você estava falando para passar aqui para o Birner sobre o Vasco que Então, nessa consegue hora, controlar. só vão lembrar do seu goleiro, mas não do chute na lua. Exatamente. Fala, meus amigos. Bom, fim do jogo agora no Maracanã. Fluminense 0, Vasco 2. Vou tentar ser bem breve aqui naquilo que eu vi do jogo. O início do jogo, o Fluminense muito bem. Arrisco dizer que o Fluminense foi melhor em campo até o Vasco fazer 1-0. Até o Vasco fazer 1-0, o Fluminense era melhor em campo e parecia que o Fluminense faria o primeiro gol. Amassando o Vasco, pegando o Vasco, fazendo pressão alta. O Vasco não conseguia sair do campo de defesa. Aí chegou o gol do Vasco. E depois que saiu o gol do Vasco, muito. Eu, sem clubismo algum, tem que ser realista. A minha forma de pensar o Vasco atropelou tanto dentro de campo como também na torcida. O Vasco foi melhor depois que achou o gol, que foi um achado, um chute, desviou. E no segundo tempo eu acho que foi amplamente superior. O Fluminense nem se achou no segundo tempo. Então a vitória, ao meu modo de pensar, é justa do Vasco. E na arquibancada também. Por que eu tenho que falar isso aí? Com pesar. Pesar, porque todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Fluminense. Falo com pesar porque eu falei da torcida do Botafogo há pouco tempo atrás, que teria que estar com o time, e eu acho que a torcida do Fluminense também, sabe? Pessoal, então tá aí, né, o Felipe Melo, os comentaristas aí falando a respeito dessa vitória do Vasco sobre o Fluminense, né, o Vasco ali, depois do gol, sobrou no jogo, o Fluminense ficou muito mal, sentiu muito gol, incrível, né, como o psicológico do Fluminense foi abalado pelo gol do Vasco. É uma coisa normal no futebol, né? Você sofreu um gol, o Fluminense não assimilou o gol do Vasco. Após isso, o Vasco cresceu no jogo, o Fluminense ficou como um mero espectador, né? O time do Fluminense morreu em campo. E o Vasco tá aí, pessoal, 8º colocado, brigando por Libertadores, né? Quem diria, 11 rodadas atrás, o Vasco estava lá na beira da zona do rebaixamento e agora, né? Com alta produtividade, cresceu muito de produção, né? O time com os reforços agora está brigando ali por uma vaga na Libertadores, né? Está disputando ali com o Fluminense, com o Bahia, com o São Paulo, com clubes ali que estão em 7º, 6º, 8º colocado no campeonato, pessoal. Vocês acham que o Vasco chega a Libertadores, galera? E o Fluminense, onde chega nesse campeonato? Vai conseguir brigar também pela Liberta? Deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo.